Bob Proctor. Robert Corlett Proctor, 5 de julho de 1934, 3 de fevereiro de 2022, foi um autor e palestrante canadense de autoajuda. Ele era mais conhecido por seu best-seller do New York Times, Você Nasceu Rico, 1984, e por sua contribuição para o filme O Segredo, 2006. As lições de Proctor enfatizavam a ideia de que uma autoimagem positiva é fundamental para alcançar o sucesso, fazendo referência com frequência à crença pseudocientífica da lei da atração. 1. O poder de mudar seu paradigma. O poder de mudar seu paradigma requer uma decisão comprometida, pois vai na direção oposta ao que nos foi ensinado. Vamos à escola, pegamos um livro, lemos, fazemos perguntas sobre o material e depois passamos para outro livro. A verdade é que não podemos entender o conteúdo do livro dessa maneira. Ler algo uma vez e seguir em frente não será suficiente. Nosso paradigma foi construído através da repetição constante e espaçada, e é assim que ele será mudado. No entanto, isso faz pouco sentido para a maioria das pessoas, pois se relacionam com a forma como foram educadas no passado, quando na verdade não estavam sendo educadas de verdade, apenas acumulando informações. Você verá pessoas com títulos impressionantes de universidades prestigiosas que lutam pela vida, não têm dinheiro suficiente, não mantêm uma boa posição. Se tem sua própria empresa, ela quebra ou fecha. Você pensa, são muito inteligentes, como é possível que isso aconteça? A verdade é que não são nada inteligentes. Elas coletaram muita informação, mas não a utilizam. Seu comportamento é controlado por seus paradigmas, não pela informação que possuem. Elas não estão fazendo o que sabem fazer. Por alguma razão estranha, nunca percebem, nunca param para analisar seu próprio comportamento em relação ao que sabem. Ao longo dos anos, descobri que a maioria das pessoas de muito sucesso tem competência inconsciente. Elas não conseguem articular porque fazem o que fazem. Bem, pode ser que sejam multimilionários e que tenham criado organizações prestigiosas, mas não conseguem transferir esse conhecimento para seus filhos porque não sabem por que o fazem. Dirão, bem, simplesmente faço isso. As pessoas pensam que esses indivíduos são bastante inteligentes, mas isso não tem nada a ver com ser inteligente. Tem a ver com seu paradigma, porque o paradigma nos controla em grande medida. O sucesso em qualquer empreendimento depende totalmente do que acontece dentro de nossa mente. Não tem nada a ver com o que está acontecendo lá fora. Algumas pessoas se saem extremamente bem, mesmo em condições ruins, mesmo durante a Grande Depressão. Nem todo mundo está desempregado, nem todos estão arruinados. Algumas pessoas se saíram muito bem e ganharam milhões de dólares. Por que se saíram tão bem? Construíram seu sucesso em suas mentes. Tem que vir de dentro para fora, não de fora para dentro. Nosso mundo exterior nos controla porque fomos treinados dessa maneira. Fomos programados para permitir que o mundo exterior nos controle. Dois. O que é um paradigma? Paradigmas e hábitos. Simplesmente pensar positivamente não é suficiente. Isso é uma ilusão. É necessário uma mudança de paradigma. E um paradigma é uma multiplicidade de ideias fixadas em nossa mente subconsciente. As ideias fixadas em nossa mente subconsciente são conhecidas como hábitos. Um paradigma é uma multiplicidade de hábitos fixados em nossa mente subconsciente. Um hábito é uma ideia que se expressa sem nenhum pensamento consciente. Você simplesmente age automaticamente. Dirige seu carro principalmente por hábito. Não precisa pensar em fazê-lo porque foi programado. Se observar objetivamente seu próprio comportamento por 2 ou 3 horas, desde que acorda de manhã, verá que a maioria dos seus padrões de comportamento não o levará ao sucesso desejado. Então, você precisa se perguntar por que ajo dessa maneira todos os dias? Você faz as mesmas coisas porque está programado para fazê-las.
Estamos programados para viver como vivemos. Em primeiro lugar, somos programados geneticamente, por isso nos parecemos com nossos familiares. Está integrado diretamente em nossos genes. Ao nascer, cada um de nós é a confluência de um acervo genético que remonta a muitas gerações. O paradigma de uma pessoa não tem nada a ver com o que ela aprendeu na escola. Se uma pessoa tem um mau paradigma, ela vai perder, mesmo que tenha uma ótima educação. Sua educação não vai ajudar em primeiro lugar. Devemos entender como o paradigma se forma. Depois, temos que entender como ele mudou. Isso é algo que a maioria das pessoas não entende, não é ensinado na escola, e há muito poucos seminários que o ensinam. Quando me deparei com essa ideia, fiquei surpreso porque, embora trabalhasse nesse campo, realmente não entendia esse princípio. 3. Competência inconsciente. Lá por 1961, recebia $4.000 por ano, devia $6.000 e não via como ia sair dessa. 5 anos depois, recebia mais de $1 milhão por ano e era proprietário de uma empresa com filiais em Toronto, Montreal, Boston, Cleveland, Atlanta e Londres. Num determinado dia, parei e questionei como isso aconteceu. Por que minha vida mudou tão drasticamente? Não consegui responder a essa pergunta. Não sabia por que fui criado para acreditar que, se quisesse ganhar muito dinheiro, precisava ser muito inteligente. Eu sabia que não era muito inteligente, mas estava ganhando muito dinheiro. Posteriormente, também fui criado a acreditar que, se não fosse a escola, nunca conseguiria um bom emprego. Eu não havia seguido esse caminho. Fui apenas até o ensino médio por 2 meses. Mesmo assim, não tinha um bom emprego. Era o proprietário de toda a empresa. Foi então que comecei a questionar quase tudo o que me ensinaram a acreditar, e descobri que a maior parte não era verdadeira. Pode uma pessoa ser melhor que outra? Não, ninguém é melhor que ninguém. Seus resultados podem ser um pouco melhores, podem ganhar mais, podem ser mais produtivos, podem correr mais rápido, mas todos somos exatamente iguais. Somos massa, energia e vibração. Cor, tamanho e gênero não significam nada. Todos somos iguais. Precisamos perceber que todos estamos sujeitos a leis que são exatas, que não mudam, não foram feitas por seres humanos e, portanto, os seres humanos não as mudarão. Nosso sucesso dependerá de nossa compreensão e nossa capacidade de harmonizar nossas vidas com essas leis. Um dia, tive uma experiência de euforia, e tudo na minha cabeça começou a mudar. Eu não sabia por que agia daquela forma, não sabia por que estava tendo sucesso. Não tinha educação formal nem experiência empresarial. Pensei, vou resolver isso. Vou descobrir por que tive sucesso. Levou 9 anos e meio de concentração consciente e deliberada para encontrar a resposta. Quando o fiz, tudo o que queria fazer era trabalhar nisso. Eu estava na manutenção de edifícios. Comecei limpando um escritório e terminei limpando muitos escritórios em diferentes cidades. Abandonei isso e comecei a trabalhar na Nightingale Conant Corporation. Estava disposto a pagar-lhes para me deixarem trabalhar lá pelo material que tinham. Pensei que Earl Nightingale e Lloyd Conant eram absolutos gênios no que estavam fazendo. Fiquei alucinado com o que estavam realizando. Não conhecia ninguém mais que estivesse fazendo o que eles estavam fazendo e eu queria aprender. Estudei-os como um cientista. Foi então que comecei a conectar os pontos. Nasci durante a Depressão e quando tinha apenas 6 anos, o mundo inteiro foi para a guerra. Tudo estava racionado e vivi momentos interessantes em que só havia más notícias. A ninguém interessava desenvolver a mente de uma criança. Minha mãe estava criando 3, então sobreviver era a principal preocupação. Em 1961, comecei a ouvir as gravações de Earl Nightingale no meu pequeno toca-discos a pilhas. Nunca tinha ouvido ninguém falar como Earl Nightingale. Costumava pensar que, se Deus tivesse voz, seria como a dele. Desde então, fiquei preso a este material. Nunca parei de estudá-lo desde 1961. 4. Desenvolver a consciência como sociedade. Desenvolver a consciência como sociedade tornou-se uma obsessão pelo desenvolvimento intelectual, ignorando o desenvolvimento da própria consciência.
Uma pessoa pode possuir doutorados em 2 ou 3 disciplinas e ainda assim não saber como ganhar dinheiro, iniciar um negócio ou crescer pessoalmente. A consciência é a chave. Queremos tomar consciência de nossa unidade com Deus, com a inteligência infinita. Quanto mais conscientes nos tornamos, mais isso se reflete em nossos resultados. A falta de consciência também se reflete em nossos resultados. Um dos programas mais famosos de LL foi The Strangest Secret, onde ele afirmava que nos tornamos o que pensamos. Ao aprofundar essa ideia, acrescento que nós mesmos colocamos freios através de como escolhemos nossos pensamentos. Precisamos começar por compreender que só há uma parte do universo que podemos mudar, e somos nós mesmos. Não podemos mudar mais nada. Não podemos mudar as condições ou circunstâncias ao nosso redor. Devemos nos adaptar ao que está acontecendo e seguir em frente. No entanto, também precisamos entender que somos maiores do que as situações externas que enfrentamos. Além disso, não é apenas o que pensamos. É o que internalizamos, porque você pode pensar algo sem interiorizar. Tens que internalizar esses pensamentos, tens que emocioná-los, ou não te servirão de nada se os mantiveres apenas num nível consciente. Podes pensar em riqueza e viver na pobreza se não tiveres internalizado os pensamentos de riqueza, permanecerás na pobreza. Neville Goddard expressou isso muito bem ao dizer que o futuro deve tornar-se presente na imaginação de quem criou as circunstâncias de maneira consciente. Foram-nos dadas faculdades mentais que nenhuma outra forma de vida tem. Todas as outras criaturas do mundo sentem-se completamente à vontade em seu ambiente. Misturam-se. Estamos totalmente desorientados porque nos foram dadas as faculdades mentais para criar nosso ambiente. No entanto, podes percorrer nosso sistema educativo e não aprender nada sobre essas faculdades superiores. A memória, a percepção, a vontade, a razão, a imaginação, a intuição são poderes fenomenais, mas entendemos como funcionam. Como disse o falecido autor de best-sellers Wayne Dyer, quando mudas a forma como olhas para algo, o que olhas muda. Se mudares a tua percepção, mudas o teu mundo. Temos uma memória perfeita, uma intuição perfeita. Todas as nossas faculdades superiores são perfeitas. É necessário desenvolvê-las, mas nem sequer nos ensinam que as temos, por isso não nos ensinam como usá-las. A imaginação não é apenas algo com que brincar. Tudo o que vemos, o mundo que nos rodeia, foi criado primeiro na imaginação, e depois tornou-se resultados físicos. A vontade é uma das nossas faculdades superiores, permitindo-nos manter uma ideia na tela de nossa mente, excluindo todas as distrações externas. Quando te concentras numa ideia, essa ideia deve tomar forma, como observou Andrew Carnegie. Qualquer ideia que seja mantida na mente, enfatizada, temida ou reverenciada, começará imediatamente a revestir-se da forma mais conveniente e apropriada disponível, porque a energia segue o pensamento. Vivemos sob leis, e a maioria das pessoas não entende essas leis, o que as impede de viver em harmonia na maior parte do tempo. À medida que entendemos essas leis e harmonizamos nossa vida com elas, as coisas começam a mover-se na direção certa. Ralph Waldo Emerson disse que a lei de causa e efeito é a lei das leis. Se deres muito bem, vais receber muito bem porque estás a entrar em harmonia com isso. A lei da vibração decreta que tudo se move, nada descansa. Vivemos num oceano de emoções e pensamos numa frequência. O pensamento é energia, e a frequência em que estás a pensar ditará o que atrairás para ti, porque controlará a vibração em que estás. Não podes atrair algo com o qual não estás em harmonia. Se uma pessoa é pobre, não tem dinheiro, nunca teve dinheiro e pensa que ficará rica, a única coisa que fará será permanecer na pobreza. Estão numa vibração de pobreza. Quando entendem isso e mudam, entram num mundo diferente e jogam um jogo diferente. Costumamos pensar que educar é colocar informação em nossas cabeças, mas não é isso de todo. Maria Montessori, a famosa educadora, disse: enviamos as crianças para a escola e pensamos que são taças que queremos que encham a copa. A verdade é que as copas já estão cheias. Todo o conhecimento, todo o poder que alguma vez existiu ou existirá é onipresente.
Já possuis todo o conhecimento e poder que precisarás. Não adquires energia, libertas e libertas para o desejo. Quando tens um desejo, tens a energia para concretizá-lo. O nosso ADN espiritual é perfeito, a perfeição dentro de cada um de nós. Essa perfeição busca expressar-se dentro e através de nós. O espírito está sempre em expansão, em expressão, sempre mostrando a essência de quem somos como espírito puro e sem adulteração. Sempre quer expressar-se de uma maneira maior. Por isso queremos coisas. Na realidade não queremos adquirir, queremos crescer. Quero correr mais rápido, quero saltar mais alto. O espírito quer expressar-se através de nós. Somos seres espirituais. Poderás ouvir as pessoas dizerem que estão a ter uma experiência espiritual, mas somos espíritos que têm a perfeição dentro de nós. O espírito busca expressão o tempo todo. Por isso, se corremos, queremos correr mais rápido. Se saltamos, queremos saltar mais alto. Se vendemos, queremos vender mais. Não importa o que façamos, temos o desejo de fazer mais. A insatisfação é criativa. Nunca deveríamos estar satisfeitos com o que temos. A ação é um estado criativo, e ao querer mais, vais fazer mais. Não se trata de adquirir. Se acreditas que ter mais te fará melhor, estás a enganar-te. Sentir-te-ás miseravelmente desapontado. Estou fazendo mais, apenas estou trazendo mais de mim para a superfície. Quero fazer um trabalho melhor hoje do que ontem. A ideia de aposentadoria parece indicar que o objetivo na vida é conseguir o suficiente para viver e não ter que trabalhar, mas não é. Estamos feitos para trabalhar e o trabalho está feito para nós. Obtemos satisfação do nosso trabalho. Vais trabalhar por satisfação. Ganhas dinheiro proporcionando serviço. Prestas serviço para ganhar dinheiro. Até agora estivemos a falar de indivíduos, mas vamos aplicar esta ideia a um quadro mais amplo, digamos, uma corporação. Estes princípios são atemporais, mas não acredito que as pessoas em cargos-chave os compreendam adequadamente. Gastamos muito dinheiro em sistemas, em edifícios, em coisas, mas não gastamos tanto em pessoas. Se quisermos construir um negócio, temos que construir pessoas. Todo o mundo tem o potencial. Precisamos aprender como desenvolver esse potencial. Se quiseres que uma pessoa faça um trabalho melhor, será melhor descobrires o que ela quer. O único momento em que ela realmente tentará fazer melhor é quando estiver a trabalhar para alcançar algo que realmente deseja. Tens que querer algo para poderes contribuir mais. Dizemos aos funcionários: ouçam, cometeram um erro, deixem-me mostrar como fazer isso corretamente. No entanto, eles voltam à forma como estavam a realizar a tarefa, porque estão programados para fazê-lo dessa maneira. Esse é o paradigma deles, e dizer-lhes algo não vai mudá-lo. Pode ser que mudem por hoje ou amanhã, mas depois, bum, de volta ao paradigma. O paradigma é como um termostato que controla a temperatura do desempenho da pessoa. Se quiseres mudar a temperatura do desempenho deles, tens que mudar o paradigma, tens que mudar esse termostato, e para isso, tens que compreendê-lo. Tens que começar a educar as pessoas para que comecem a entender quem são, o que são e o que as motiva. As pessoas não resistem à mudança, resistem a serem mudadas. Se decides mudar, mudarás. Se eu decidir que mudarás e não decidiste, resistirás todos os meus esforços. Temos que conseguir que as pessoas queiram fazer melhor, mudar e ser mais produtivas. Para fazer isso, temos que entender o que os motiva. Precisamos compreender como suas mentes funcionam. Compreender como a mente funciona não é apenas coisa de psicólogos, é para todos, porque a mente está em movimento. O corpo é a expressão desse movimento. Havia uma história sobre Mahatma Gandhi. Alguém se aproximou dele através de uma grande multidão e entregou-lhe um pedaço de papel que dizia: "Você poderia escrever uma mensagem com uma ideia profunda para que eu leve para casa?" Gandhi escreveu: "Eu sou a minha mensagem." Se és o líder, tens que operar no nível vibratório em que esperas que as pessoas ao teu redor operem. Tens que viver os objetivos da tua organização da mesma maneira. Se queremos que as pessoas da organização se compreendam, temos que nos entender a nós mesmos. Temos que estar a estudar com eles.
O que mais gostei ao trabalhar com Earl Nightingale foi que ele estava sempre a estudar, estudava o tempo todo. Era como se Gandhi dissesse: "Eu sou a mensagem." Earl era a mensagem. Observava o que ele fazia e estudava. Certa vez, ele tinha em sua mesa um suporte de livros com um livro do inspirador autor do início do século XX, Thomas Troward. Estava aberto em uma página específica. Perguntei: "O que há de significativo nisso?" Ele respondeu: "Tenho estudado isso por 3 meses, a mesma página." Perguntei: "Se eu entender, vou passar para a próxima página?" Ele respondeu: "Comecei a fazer o que Earl fazia. Ele era a mensagem para mim. Acredito que é isso que temos que fazer. Se vamos liderar as pessoas, temos que fazer o que queremos que elas façam. Não faz sentido dizer às pessoas para fazer algo se você não estiver fazendo isso você mesmo." Compreender seu programa. O paradigma é o conceito mais importante que alguém pode estudar. Controla tudo em nossas vidas. Agora acho que entendo bastante bem esse conceito, mas quero entendê-lo melhor. Então continuo estudando mais. Se queres mudar algo, deves usar a repetição. Muitas das ideias que controlam as pessoas neste momento são absurdas e foram originadas por alguém que pode ter vivido há 300 ou 400 anos. No entanto, essas ideias foram transmitidas no DNA desde então e se tornaram parte do teu DNA. Isso continuou a se expandir durante cerca de 280 dias após a concepção, até que fizeste a tua estreia no planeta. Tua mente estava completamente aberta. Tudo o que acontecia ao teu redor ia diretamente para tua mente subconsciente. O ser humano é uma expressão fascinante da vida, contendo incríveis poderes dentro de si. Se vamos mudar, precisamos entender o que isso implica. Se vais conduzir um carro, precisas entender para que serve a mudança de marchas. Se vais trabalhar com um computador, precisas entender algo sobre ele. Existem programas em nosso computador biológico e confiamos neles. Se quisermos mudar o programa, alguém que escreve código o faz. O paradigma é um programa e está em nossa biocomputadora. As pessoas que escreveram o código do programa que controla a tua vida não sabiam nada sobre a mente. Estavam transmitindo o que haviam recebido. No entanto, instalaram esse programa por meio da repetição. Ensinaram-nos as mesmas coisas uma e outra vez. Como usar uma colher, como caminhar, como colocar um pé na frente do outro. Era uma repetição paciente, constante e espaçada. 9. A atitude, a palavra mágica. A atitude é tudo. O quão bem alguém se sai com este vídeo dependerá de sua atitude, que é a combinação de seus pensamentos, sentimentos e ações, unidos como as cores de um arco-íris. Escutei uma e outra vez, talvez 10.000 vezes, um áudio de Earl Nightingale, que é um magnífico ensaio sobre a atitude, intitulado A Palavra Mágica. A palavra mágica é a atitude. Ao ouvir repetidamente este áudio, tomei consciência do que é a atitude. Então tomei consciência da minha própria atitude. Percebi que tinha uma atitude negativa sobre quem eu era e sobre o que era capaz de fazer. Tive que compreender primeiro o que realmente é a atitude e, em seguida, tive que entender como mudá-la. Mudei a forma como fui construído. Alguém mais o havia construído por meio da repetição. Isso porque o que LL tinha a dizer sobre a atitude ia contra tudo o que me ensinaram até aquele momento. Quando lês um bom livro pela segunda vez, não vês algo naquele livro que não estivesse lá antes. Vês algo em ti mesmo que não estava lá antes. A repetição cria a consciência. Temos que criar consciência de que nosso comportamento habitual não está produzindo os resultados que queremos. Temos que tomar consciência de como mudar nosso comportamento e, em seguida, mudá-lo da mesma maneira como foi construído, por meio da repetição. Ao longo deste vídeo, exploramos as profundas insights de Bob, desde a importância do paradigma em nossas vidas até a poderosa influência do pensamento na criação da nossa realidade. Se você está buscando uma mudança significativa em sua vida, Bob Proctor é uma fonte inestimável de sabedoria. Certifiquem-se de deixar seu like se você está absorvendo essas ideias inspiradoras. Compartilhe este vídeo com aqueles que podem se beneficiar desses insights. E claro, não se esqueça de se inscrever para mais conteúdo motivacional e prático. Nos comentários,
Compartilhe suas experiências com os ensinamentos de Bob Proctor e como eles têm moldado sua jornada de autodescoberta. Estamos todos juntos nessa busca pelo crescimento pessoal. Agradeço por se juntarem a nós hoje. Continuem buscando a excelência em tudo o que fazem. Até o próximo vídeo, onde continuaremos a explorar mentes brilhantes e lições transformadoras. Um abraço e até logo!